Rádio Bandeirantes. Agora são 10 horas e 33 minutos e a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde da mulher, principalmente ligada aí aos exercícios físicos. Existem muitos mitos, muitas verdades, e para isso estamos recebendo a doutora Maria Cristina Biasotti, ela que é médica ginecologista e obstetra, especialista em medicina reprodutiva com mestrado e doutorado pela Unicamp, uma lista vasta aí de muitas especializações, a quem a gente deseja um bom dia. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu espero, de uma certa maneira, poder auxiliar. Com certeza. Eu acho que um dos primeiros fatores de uma mulher buscar o exercício físico é ali durante o período pré-menopausa, que realmente o corpo parece que pede. Mas a mulher, ela deve buscar o exercício físico desde qual idade? O exercício é sempre benéfico. O que não pode é exagerar no exercício. Quando você exagera no exercício ou não tem uma alimentação adequada para compensar aquele esforço, então você pode ter um desequilíbrio no organismo. Então o próprio organismo entende que está faltando energia, entra num modo de economia e faz com que bloqueie os hormônios reprodutivos. Isso é o grande problema, levando a mulher à infertilidade. Mas há alguma idade certa para começar o exercício ou não? Não, o exercício, bom, você não vai colocar uma criancinha para fazer exercício, mas óbvio, logo que a mulher se entende como mulher, adolescente, etc., ela deve fazer exercícios, ou seja, um esporte, mesmo porque hoje em dia, se você se envolve com o esporte, você se envolve menos com a televisão, com o telefone, etc. Então é muito importante esse convívio social. E o exercício é sempre muito benéfico, em qualquer idade. E eu acredito que, obviamente, na pós-menopausa é de bastante importância, porque a mulher precisa estar preparada para essa outra fase da vida. Com certeza. E nós mulheres, a gente tem o ciclo menstrual e a gente não consegue entender muito bem as reações deles nos nossos corpos. Tem dia que você vai treinar e parece que você não tem força o suficiente. Todos os dias no treino de uma mulher, ele é igual? É necessário que a gente faça um acompanhamento com um profissional para a gente entender esses períodos do nosso corpo e respeitar? Óbvio, se você não é daquela área, né, e você não está preparada para entender qual seria o exercício ideal para você, é interessante você ter um apoio, né, um personal, alguma coisa desse tipo. A partir do momento que você entende e que você sabe, vamos supor, você tem um problema na coluna, você vai escolher os exercícios que você vai fazer. Mas o exercício sempre é bom, em qualquer situação, seja natação, seja tênis, seja squash, seja qualquer coisa, movimentar o corpo faz toda a diferença. Doutora, o DJ Ali está mandando parabéns para a Nath, que hoje é aniversário dela, e ela com uma choradeira aqui antes, doutora, porque ela falou assim, está caindo, tô fazendo 25 anos, está caindo tudo. E o DJ está dizendo assim, olha, parabéns, Nath, Deus abençoe. Amém. Não concordo, aos 25 não começa a cair nada, só quando se entra nos ENTA. Dificilmente a gente entra no ENTA e nunca mais sai. Um abraço para o DJ Ali. Obrigada. Nossa. Doutora, mas é real. Parabéns. Obrigada. É real que depois dos 25 anos a gente tem uma perda gradativa do colágeno ou não? Infelizmente. Ah lá, sim. eu tô falando pra vocês. Não, mas não é seu caso, hein? Não é Muito seu obrigada. caso. E hoje, quando eu cheguei, ela me disse, acho que eu não quero ser mulher, a próxima geração eu quero ser uma ameba. Eu falei, my God, uma menina tão bonita. Mas não quer ser homem também, não. Não. Doutora, e quem já está, já que ele citou isso, quem já está na terceira idade e nunca fez exercício físico nenhum, mas começam a aparecer as dores, né, doutora? Tem uma recuperação, tem uma melhora ou é um caso perdido já, doutora? Deve fazer exercício. É muito importante, porque a gente costuma dizer que na terceira idade ou na pós-menopausa, você começa a perder força muscular, você começa a perder força nas pernas, né? E o coração da gente no futuro passa a ser as pernas também. A gente precisa desse movimento para continuar. Autonomia, né, doutora? Autonomia, exatamente. Então, não tenho dúvida nenhuma, o exercício é benéfico. Eu só não recomendaria exercício com muita intensidade.
Esses exercícios de alta performance, se não tiver uma dieta adequada, vai comprometer principalmente o ciclo menstrual. Isso que é a grande preocupação da gente na minha área. E é isso que eu achei interessante. Como assim? Por que isso impacta tanto no ciclo menstrual? E isso seria a longo prazo? Essa mulher pararia de menstruar antes de entrar na menopausa, é isso? Isso acontece, né? Na verdade, assim, quem comanda o ciclo menstrual é o cérebro. Então, você tem o hipotálamo, você tem a hipófise e você tem os ovários. O hipotálamo, ele fornece um hormônio, que é o GnRH. Esse hormônio estimula a hipófise, que produz os hormônios que vão estimular o ovário, que é o FSH e o LH. E esses dois hormônios, eles vão estimular o ovário a fazer o ciclo menstrual. Então, se você exagera no exercício, o teu cérebro entende que você tem pouca gordura, que você tem baixo peso e que você está fazendo exercícios em excesso. Então, ele entende que ele tem que economizar a energia que você está gastando. E a primeira coisa que ele faz é cortar a ovulação. A gente está conversando aqui com a doutora Maria Cristina Santoro Biasotti. Ela é médica ginecologista e obstetra, especialista em medicina reprodutiva e com um mestrado e doutorado pela Unicamp também. Doutora, eu queria perguntar para você o seguinte, com o fato de você ter especialização na França, está muito antenada em tudo que acontece, eu quero saber se a mulher brasileira ela é muito bem acompanhada como a mulher europeia, por exemplo, durante o período de gestação. Ai, Edson. Olha, essa não estava combinada. Não mesmo. Na verdade, assim, eu acho que aquela mulher brasileira que tem acesso a um bom convênio, ela terá acesso a uma boa estrutura hospitalar. Eu trabalho no Einstein e eu acredito que é um dos hospitais melhores da América Latina, sem dúvida. Então, assim, a mulher que tem acesso a essa estrutura, sem dúvida alguma, ela está na frente de qualquer mulher, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, etc. Porém, existe o outro lado da moeda, né? Infelizmente, o nosso país não oferece a mesma condição de saúde, né, de apoio, a mesma medicina para uma mulher que não tem acesso a essas estruturas do que aquela outra mulher. Então, infelizmente, é muito difícil a gente observar isso, porque a gente quer dar a mesma atenção, claro, mas às vezes você não tem recurso. Com certeza. Falando exatamente sobre isso, sobre esse período de gravidez, esse período pré-natal, como é que funciona a questão dos exercícios físicos? Existem exercícios físicos específicos para essa fase? Existe alguma fase que eu não tenha como fazer exercício ou até os 9 meses eu sigo ali me movimentando? A gente costuma orientar dessa maneira. Se você está no início da gravidez, é uma primeira gravidez, você não se conhece muito bem grávida, né? Então, você aconselha dessa maneira. Se você fez um exercício que você estava acostumado a fazer e você teve dores, você teve cólica, uma dor no baixo ventre, uma dor nas costas, suspende o exercício e entra com uma medicação que vai relaxar o útero. Se você insistir no exercício, você pode abortar. Então, a gente sempre deve aconselhar. Uma gravidez instalada, a gente viu que está tudo bem, que já passou daquelas 13 semanas que são mais complexas, você fala, bom, faça o que você fazia antes, mas óbvio, não vai subir uma montanha, o Pico Everest, etc. Você faça o que você costumava fazer, é importante que você faça. Aí você está desconfortável, está com dor, repouso e não faça nada. O repouso, ele é importantíssimo quando você tem risco de abortamento. Doutora, as mulheres sempre reclamam, né? Eu tenho 3 que moram bem próximas de mim. E é todo mês, né, doutora? Todo mês tem atenção pré-menstrual, depois vem o período, depois... olha, eu vou contar... Pós-período. Vou contar uma coisa para a senhora. Mas, doutora Maria Cristina, algumas mulheres, eu conheço algumas, que estão, se não eliminando, pulando etapas. Tem algumas até que não estão menstruando, que tomam medicação para evitar a menstruação. Eu queria que a senhora falasse para esse público se tem algum tipo de problema de saúde, se lá na frente vai ter algum tipo de problema, se pode fazer isso com segurança, se não pode. Gostaria das suas orientações.
O bloqueio menstrual, ele tem algumas indicações precisas. Se a mulher fica muito irritada, a TPM atrapalha a vida dela, eu sou da opinião que deve bloquear a menstruação. Não tem uma contraindicação absoluta. O que a gente tem que pensar é na qualidade de vida. Aquela mulher ficou melhor assim, dessa maneira? Sim, óbvio. Então, a gente vai usar esse recurso. Aquela mulher que tem endometriose, por exemplo, se ela não bloquear a menstruação, ela vai intensificar o problema, porque a endometriose é tecido endometrial fora do lugar. Se ela é estrogênio dependente, e o estrogênio ele acontece ele é produzido pelas células ovarianas, e é ele que vai, de uma certa maneira, potencializar a endometriose, aquela patologia que a gente conhece bem. Quando eu bloqueio o ciclo menstrual, eu estou bloqueando a produção de estrogênio e eu não estou estimulando o desenvolvimento daquela endometriose. Então, tem indicação absoluta, sim, do bloqueio menstrual. Falando até em medicação, muitas mulheres agora, com esse advento das academias, do fisiculturismo, muitas mulheres acabam indo para o lado dos macros, né, das drogas, enfim, para ficar mais forte, hipertrofiar os músculos. E aí, para a mulher, qual que é a grande questão, o grande X da questão? Quais que são esses agravamentos a longo prazo? Olha, é uma questão complexa. Hoje em dia eu acho que o pessoal está muito, as mulheres principalmente, os homens também, estão muito preocupados com o físico. Na minha opinião, teriam que preocupar muito mais com o espírito e com a mente. Na verdade, se você foca nas medicações atuais que todo mundo está usando, você tem que ter muito critério e muito acompanhamento desses pacientes. Não ir lá na academia, eu vou tomar isso, vou tomar aquilo, whey ou sei lá, creatina, etc., porque às vezes você pode ter um comprometimento renal. Né? Até mesmo suplementos? Depende do suplemento, né? Você vai tomar uma vitamina D, etc., que é consenso e tal. Mas tudo não pode exagerar. Se você me perguntar o que eu gostaria que a minha paciente fizesse, óbvio, o exercício está dentro do que a gente acredita. Mas eu diria o seguinte, alimente-se daquilo que Deus pôs na terra, da fruta, né? É o básico. Não adianta você querer fazer músculo. Tudo bem, acho até interessante, mas você tem que ter acompanhamento. Você está tomando creatina, tantas doses por dia, você tem que acompanhar, porque pode prejudicar o teu rim. Está melhorando o teu músculo, mas é a excreção renal. Então, assim, tem que ter equilíbrio. Eu queria fazer uma pergunta ainda na sua área, doutora, área de reprodução. Até que idade uma mulher pode falar assim, eu não tive filho até agora, vou ter um filho aqui. Tem isso, doutora? Sim, bom, é difícil julgar, né? Porque cada um tem uma história e de repente aquela mulher ficou cuidando do pai e da mãe a vida inteira, Verdade. Não encontrou ninguém, de repente encontra o grande amor da vida. É muito difícil julgar. O que é aceito é até os 50 anos, né? Óbvio que faz-se de tudo hoje em dia, né? Mas o que é aceito pela nossa sociedade é até os 50 anos. Com segurança. Na verdade, assim, nessa fase da vida já não tem uma produção de óvulo adequada, mas ela pode comprar o óvulo, né? Ela pode comprar o espermatozoide, ela pode tudo, né? Porque felizmente a mulher tem um útero e ela pode gestar. Já é diferente de um homem. Verdade. Eu tive até um paciente recentemente, ele não tem ninguém, ele gostaria de deixar a fortuna dele para alguém, ele não tem parceira, aí é mais difícil, você tem que comprar um útero de aluguel, né? Ou então encontrar alguém na família que gestaria aquele bebê para você. Para o homem é mais complexo. Verdade. Até o mesmo, apesar dos avanços mesmo, a cirurgia, a vasectomia, ela é reversível ou não é? A vasectomia, até um certo... ela sempre pode ser reversível. Acima de 10 anos, a chance de você encontrar espermatozoide reduz. Mas, às vezes, você precisa só de 1 ou 2 ou 3 ou 4 espermatozoides. Então, às vezes, você consegue. E quando você tenta fazer a reversão, que é recanalizar o ducto deferente e não consegue, você pode puncionar o testículo.
você punciona a célula diretamente do testículo. Uhum. Isso aí a gente faz com muita frequência. Nossa, só de pensar deu dor. Acho que Desculpa a sinceridade, viu? Ai, meu Deus do céu. A Cláudia Raia foi, acho que um grande marco, assim, né? Quando a gente fala de fertilidade depois dos 50, ela falou muito sobre o assunto e eu acho que talvez até eu amo a Cláudia Raia, mas de algum ponto talvez até romantizou, né, essa questão. E aí, ela disse que ela teve um processo falho e que ela engravidou naturalmente e que ela teve uma pausa nessa menopausa. E quando volta essa menopausa? Como volta? Na verdade, a menopausa é uma data. Ou é pré-menopausa ou é pós-menopausa. A menarca é uma data, é a primeira menstruação. Entre a menarca e a menopausa, você tem o menacme. E da menopausa para frente, você tem a pós-menopausa. Normalmente, hoje, o que a gente sabe já com um estudo bastante documentado, bem documentado, é que acima dos 34 anos, você já tem 50%. Quantos anos você tem, Nath? 25. Tá novinha. Nossa. Acima dos... Parece mais, não parece mais, doutor? Que horror! Acima, 25 hoje, né? Hoje. Acima dos 34 anos, já tem estudos provando que 50% dos ócitos estão alterados. Então, você imagina uma mulher com 50. Então, é questionável essa gravidez natural. Não dá para julgar, mas é questionável. É muito difícil, porque acima dos 40 anos, a chance de sucesso para uma mulher engravidar é 5%. Nossa, bem baixo. É baixo. Por isso que a gente aconselha as meninas na tua idade, jovens, bonitas, interessantes, encontrar um bom companheiro e não demorar para ter o bebê. E não demorar para constituir a família. O que eu mais vejo hoje é assim, ai, doutora, eu vou comprar meu apartamento, eu vou viajar, eu vou fazer o mestrado, doutorado, sei lá o quê. E a família, gente? Onde é que vai ficar? Entendeu? Então tem que olhar para o lado, né? Prestar atenção. Tem um exame que a gente aconselha fazer com uma certa precocidade, que é a pesquisa para saber da tua função ovariana. Você pode ter 25 na sua idade cronológica, mas você pode ter 30 na sua idade biológica. Então, sempre é um exame que a gente chama de antimuleriano. É um exame que vai me dar uma ideia da reserva ovariana. Então, se eu estou com uma paciente de 35 anos, ela fala, ai, doutora, eu vou para a Itália fazer meu doutorado. Ótimo, que legal, né? Tem filho? Não, não tenho. Tem parceiro? Não, não tenho. My God. Então, assim, faz o mileriano. Vamos ver como é que tá teu ovário. Senão, você já guarda óvulo, né? O congelamento de óvulos hoje está bem comum, né? Está bem comum. E a gente aconselha com total tranquilidade. Por quê? Nada, ela vai trabalhar mais para frente com um óvulo mais jovem, né? As meninas estão engravidando, não. As meninas estão menstruando mais cedo, doutora? Engravidando algumas eu sei que estão. O que a gente vê, na verdade, com uma certa frequência, é o estímulo, né? Por isso que eu acho importante a criança não ter tanto contato com o telefone, com a televisão, porque e tudo isso estimula. Então, se você deixa uma menininha brincando da coisinha que a gente brincava na infância, essa menina vai menstruar mais tarde. Quando você estimula e ela começa a ver que a menininha tá, a rainha, a princesa, toda mais velha, etc. e tal, ela estimula precocemente o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, e ela cicla mais cedo, ela menstrua mais cedo. E a pessoa que teve essa menarca muito jovem, ali com 10, 11 anos, isso influencia no tempo da menopausa também? Não tem. É para ser. É para a gente acreditar que sim. Por quê? Quando você nasce com a tua população folicular, que é a casinha do óvulo, toda resolvida. Você já no ovário da mãe, na barriguinha da mãe, você já está com esse ovário meio que constituído. Então, quando você nasce, você tem em torno de 4 milhões de folículos. Folículo é a casinha do óvulo. Quando você chega na menarca, você já está com 600 mil. Eles reduzem. E com o passar dos anos, você vai ovulando 1 e vai perdendo 1000. Então, se você tem um tempo maior de menacme, obviamente que você vai ter lá na frente uma quantidade menor de folículo, que é a casinha do óvulo, né?
Agora, doutora, falando aqui da minha geração, que é uma geração bem antiga, as mulheres estão engravidando menos, tendo menos filhos, né? Lembra que se eu lembrar da minha mãe... Meu pai teve 2 irmãos só, minha mãe teve uns 12, 13 irmãos. Tinha televisão naquela época, mas o pessoal gostava, né? Mudou essa estrutura familiar, né, doutora? Infelizmente, né? Infelizmente, você disse? Eu acho, infelizmente, porque primeiro que a gente precisa, né? Senão nós brasileiros vamos ficar cada vez menos, europeu, brasileiro, os árabes vão estar cada vez mais, né? Eu acho que precisa voltar aquela vida que a gente tinha lá atrás, né? Dos filhos todos reunidos na mesa, a família e tal. Porque o que faz a diferença na vida da gente? Não é a família? Verdade. Né? De repente você tem um filhinho só. Aí esse menininho, coitado, ou essa menininha, não vai ter irmão, não vai ter família, não vai ter parente. Aí a vida fica mais triste, né? Porque o que faz a diferença é você ter família, você ter gente que goste de você. Então, assim, eu sou a favor a você ter uma família grande. Eu não tenho filho nenhum, mas eu sou a favor. Eu acho que, infelizmente, o pessoal está muito preocupado com outras coisas que não tem tanto valor, né? Com ter coisa, né? Então, não viver situações com a família. Eu acho que isso faz falta lá na frente. E a segunda gravidez, ela é diferente demais da primeira? Ou, como você mesma mencionou, a gente acaba se conhecendo grávida? Ou nenhuma gravidez é parecida com a outra? Olha, não tem um critério, né? Não é sempre a mesma coisa. É óbvio que se uma paciente já viveu aquela gravidez, etc., é mais fácil a segunda. Se ela viveu momentos difíceis na primeira, ela vai carregar isso para a segunda, né? Então, assim, é muito difícil falar, não tem um consenso, né? A gravidez, às vezes, você pode ter na maioria das vezes, se você vai tudo bem na primeira, a tendência é tudo bem na segunda. Aí, de repente, você teve um descolamento de placenta na primeira por algum problema. Aí você já viveu um problema. Então, ela encara aquela segunda gravidez com mais dificuldade. Tanto é que, às vezes, nem quer engravidar mais, né? Estamos conversando com a doutora Maria Cristina Santoro Biasotti, que é médica ginecologista e obstetra. Doutora, a gente está chegando num período, né, meio perigoso, que a pessoa solta a franga aí, que é o carnaval. Queria que a senhora deixasse um recado aí para as mulheres, para as meninas, para elas se divertirem, mas, acima de tudo, terem cuidado, né, doutora? Nossa, é complexo, né, Edson? Eu me preocupo muito com essa geração. Eu acho que está faltando pai e mãe nessa geração. É muito celular também, né? É muito celular. A gente vê essas últimas notícias, agressividade com cão, né? É uma coisa que não dá para você acreditar que isso existe. Assim, mas óbvio, bebida, né? É uma coisa que, infelizmente, a gente deveria ter mais critério e usar de uma maneira equilibrada. Isso preocupa, principalmente porque a menina nova às vezes se expõe a um contato, né? Tá sem controle, aí pode engravidar nesse momento, né? Então, assim, eu acho que o pai e a mãe devem estar próximos aí para orientar essas crianças. Com certeza. E a gente falando exatamente desse período, pessoas que foram expostas ao vírus do HPV, essas mulheres, elas conseguem engravidar? Elas têm chances de engravidar? Se elas foram expostas, elas têm que ser acompanhadas até o momento que ela vai constatar que aquilo não tem mais, né? Por exemplo, você tem uma paciente com HPV. Qual que é o problema que é o papilomavírus, né? É um vírus que pode levar ao câncer de colo de útero. Existem 100 tipos de vírus, então por isso que a vacina às vezes tem 4 tipos de vírus quando você toma a vacina do HPV. Então isso é importantíssimo, a mãe deve vacinar aquela criança, porque ela pode se expor durante a vida sexual ativa dela, ela poderá se expor a esse tipo de vírus. Então, tem que proteger, tem que fazer... Vamos supor, eu constatei que a paciente tem um vírus de alto risco, um 16, 18, um número. Aí eu tenho que acompanhar essa menina, avaliar se tem lesão no colo, eu vou ter que biopsiar, eu vou ter que ver se tem alteração. Isso pode levar a um câncer de colo de útero.
Muito bem, conversamos aqui então com a doutora Maria Cristina Santoro Biasotti, nos ajudou bastante aqui, temas importantes, falando da saúde da mulher. Ela é médica, ginecologista, obstetra, especialista em medicina reprodutiva. Doutora, muito obrigado pelos conselhos, pelo conhecimento que você compartilhou aqui conosco. E, por favor, deixa aí um recado, um telefone, um Instagram, um sinal de fumaça para o pessoal te achar, doutora. Olha, um recado que eu deixo, que eu gostaria, é que as mulheres se cuidassem mais, prestassem muito atenção naquela questão. Eu tenho muita preocupação com infecção vaginal, com contaminação, então escolha bem o parceiro, se programar, fazer um programa para que constitua uma família, né, de uma certa maneira, fazer uma programação, né? E eu tenho um Instagram, sim, é o Clínica Biasotti, né? Eu tenho um WhatsApp, que é o 11 996 997273, e eu estarei à disposição para auxiliar no que for necessário. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora, viu, por ter vindo aqui. Doutora Maria Cristina Santoro Biasotti conversou conosco no Manhã Bandeirantes, 10h59. Vamos fazer um intervalo rápido, a gente volta já.